Esse sujeito é um criminoso, aliás, já era desde lá de trás, aliás, já era desde o governo com o PT. Roberto Jefferson vira uma grande figura, vamos dizer assim, de destaque nacional, quando ele denuncia a época do governo do PT, nos Correios, ele tinha indicações lá, ele denuncia o esquema do mensalão. Esse cara é bandido assumido. Foi preso, depois foi solto, etc, etc, etc. Hoje, não adianta, minha gente. Assim como eu lembro a história e ela tá lá marcada na nossa história da República Brasileira, como, por exemplo, Roberto Jefferson, à época do mensalão, denunciando o PT, hoje Roberto Jefferson é Bolsonaro. E Bolsonaro agora tenta negar, ainda mais a uma semana da eleição, mas Bolsonaro tanto teve o apoio que a maior representação disso, desse apoio, dessa junção com Roberto Jefferson, é a presença de Padre Kelmo no debate, por exemplo, da Globo, que ele fez lá. E se o Roberto Jefferson pudesse, porque não pôde, ele teria feito mesmo, talvez melhor, porque esse Padre Kelmo não consegue nem articular direito uma frase e ele teria atacado muito mais o Lula com mais assim argumentos, porque o Roberto Jefferson nesse aspecto, ele é bem evoluído frente ao Padre Kelmo. Como ele não pôde, o Padre Kelmo foi para lá e fez o jogo. Alguém acha que aquilo ali não foi, minha gente, obviamente combinado? Então, óbvio que tem essa ligação. Negar isso é que nem negar lá atrás que o Roberto Jefferson fez o que fez junto com o PT, para conseguir o apoio no Congresso. O mensalão estava para o governo do PT, como o orçamento secreto está hoje para o governo de Jair Bolsonaro. Agora, esse cara é um criminoso, atirou para matar. Como disse o Vinícius Dômula, todos os tiros estão agrupados no para-brisa. Se o carro não fosse blindado, se o tiro que passou tivesse, naquele momento, pego uma pessoa sentada no banco do carro, não tinha matado um agente federal. É um milagre eles estarem vivos. Ele jogou granada. Alguns perguntariam ou perguntarão, se fosse numa favela, alguém reage assim, ia tomar muito tiro e morreria. E eu não criticaria, hein? Porque se outros policiais federais, que talvez tenham tido dificuldades, foram, sei lá, surpreendidos, achando que era uma ação tranquila, pacífica, parece até que alguns não estavam de colete à prova de balas, dentro de uma casa, de uma mansão, etc. Levi Gasparian, vamos chegar lá, vamos dar a ordem de prisão, vinda do ministro Alexandre de Moraes, diante dos ataques aí já relatados pelo Vinícius Dônula, e pronto, acabamos, matamos essa operação. Não esperavam do outro lado um cara armado até os dentes com granada, não poderia ter arma e atacando daquela forma os policiais, que se protegeram na hora e se salvaram, sabe-se lá como. Se fosse numa favela ou numa outra situação, reagiriam, atirariam, matariam, e eu não condenaria, porque eles chegaram lá com a ordem e foram atacados. É que ele estava lá dentro também, deve ter se protegido na própria casa, atirou lá de dentro, jogou uma granada lá de dentro. Agora, se os policiais tivessem reagido e matado o Roberto Jefferson, poderiam alegar legítima defesa. Poderiam alegar que estavam tentando neutralizar alguém que estava atacando eles ou não, com fuzil, com metralhadora na mão. Você viu a quantidade de perfurações da viatura da Polícia Federal? Em vários cantos da viatura da Polícia Federal. Granada, minha gente. Esse Roberto Jefferson é um bandido, é um criminoso, vagabundo, tem que ficar atrás das grades, demonstrando um ódio que está espalhado por vários cantos, o mesmo ódio que leva alguns a agredir, por exemplo, um repórter cinematográfico. Por que o presidente da República, Jair Bolsonaro, mandou o ministro Anderson Torres da Justiça para lá, acabou ficando em Juiz de Fora, não foi ao local, porque a coisa se enrolou, mas mesmo a Juiz de Fora, tivemos um sequestro semana passada de um casal durante horas em São Paulo. O ministro foi? Temos vários casos no Rio de Janeiro com cidadãos comuns, pessoas inocentes. Por que o ministro tem que ir para lá? Por que uma atenção maior para um vagabundo desse Roberto Jefferson? O tal do conhecido como Bob. Por que essa preocupação? Para mandar alguém em loco? Isso é uma vergonha. Com o nosso dinheiro ainda, pegando avião com o nosso dinheiro. Outra coisa, se não fosse uma semana da eleição, e isso obviamente coloca agora um ponto de interrogação nessa última semana, Bolsonaro vinha crescendo nas pesquisas. Você pegar as médias, não vou ficar pegando uma ou outra, mas você pegar a média de pesquisas, você vê que Bolsonaro vinha crescendo. Inclusive no próprio Datafolha, que tinha uma das maiores diferenças entre Lula e Bolsonaro, na última pesquisa deu 52 a 48. A menor diferença entre eles foi da última pesquisa. Não se sabe até que ponto esta ação vai ter algum impacto.
Muitos esperam que sim. O governo está trabalhando para blindar e o PT vai trabalhar muito para explorar isso na questão da violência para tirar voto do Bolsonaro. Principalmente para o voto que o Bolsonaro tem tentado conquistar e me parece que vinha conquistando, que é o voto de centro, não é o voto dele. O voto dele, de um cara às vezes mais radical, de um cara que é anti-Lula, de um cara que é anti-PT há muito tempo, esse já está com o Bolsonaro, mesmo que ele escorregue aqui e acolá. É o cara que não vai votar no Lula, como tem gente do outro lado também, da mesma forma com o Bolsonaro. Mas tem um voto de centro, que é esse voto que vai decidir a eleição, que não quer a guerra, que não quer o ataque às instituições, que não quer esse tipo de ódio no Brasil. Não é à toa que Bolsonaro ontem reagiu imediatamente, até falando de alguma forma num tweet ali da Justiça, mas depois reagindo veementemente contra a ação de Roberto Jefferson, a ponto de, quando ele chegou na Record para uma sabatina, ter dito que é um absurdo, chamou de criminoso, chamou de bandido por ter atacado o agente da Polícia Federal. Mas não apostou na retórica do ataque a Carmen Lúcia, ou ao Supremo, ou ao Alexandre de Moraes. Num tweet chegou a passar por isso, mas depois parou, porque ele sabe, se fosse há meses e meses, se fosse no meio de um mandato, alguém tem dúvida que Bolsonaro entraria também, por mais que tivesse que condenar um ataque a agentes, porque ali ele também está trabalhando com um público muito dele, agentes, policiais, há uma revolta dentro de agentes da Polícia Federal, em grupos, etc., diante do que aconteceu ontem, de uma suposta desmoralização da Polícia Federal, etc., diante do que aconteceu, mas é um grupo muito forte e muito mais pró-Bolsonaro do que Lula. Então, óbvio que ele tinha que reagir do tipo, isso é um crime, isso é um absurdo, não pode atacar jamais agentes da Polícia Federal, papapá. Mas, em qualquer outro momento que não fosse uma semana da eleição, Bolsonaro apostaria num discurso muito mais radical em cima de ataques ao Supremo. Ele não quer essa briga nesse momento, ele não quer a briga com o voto de centro, que é o voto que ele precisa para poder passar Lula e se eleger e se reeleger. A gente entra, minha gente, numa semana decisiva, numa semana de uma eleição que ninguém pode e consegue apostar no que vai acontecer no próximo dia 30, mas ao mesmo tempo entra da pior forma possível. Entra com ódio no talo, entra com um episódio como esse lamentável, entra por um país que está, mais uma vez, caminhando para uma eleição que vai terminar dividindo o Brasil da pior forma possível. E o que aconteceu ontem em Levi Gasparian, óbvio que liga um alerta no país, do que pode acontecer, independente do resultado, de qualquer lado que for, do que pode acontecer depois da eleição do próximo domingo. O que pessoas eventualmente radicais podem fazer no dia 30 de outubro, revoltadas, sem aceitar resultado, indo para a rua. É uma pena. A gente deveria entrar, inclusive por parte dos candidatos, no momento de diálogo, de conversa, de discordância sim, mas sem ódio. E a gente está entrando com um ex-deputado atirando para cima da Polícia Federal, com uma horda de radicais no entorno da casa dele ontem, atacando, batendo, dando socos, apoiando esse tipo de coisa. Veja a foto que tem na capa da Folha e de outros jornais, de pessoas para o alto, vibrando, uhul, eles saindo de lá. Para esses que são uma minoria, mas para esses que existem, vibrando como se ele fosse um grande herói. E isso é apostar no radicalismo, no ódio, na guerra e num clima muito tenso que a gente chega para essa última eleição. Respirem e vamos tentar nós, né, os que pregam pela paz, contaminar os outros, fazer a nossa parte e tentar realmente caminhar, independente do resultado. Se você ganhar ou perder, independente do lado que você está, mas para aceitar. Teremos eleições limpas, as urnas são confiáveis. Essa discussão praticamente deixou de existir desde o primeiro turno, inclusive por parte do atual presidente Jair Bolsonaro, que sempre questionou. Temos que trabalhar pela democracia brasileira, respeitando o resultado. E mesmo que você fique chateado, chore, não goste, temos que respeitar o que vai acontecer nas urnas no próximo domingo, nos estados da federação, acho que são 12, 14 estados com segundo turno, além do governo federal, da eleição para a presidência da República.